Autódromo Internacional de Palmela recebeu a penúltima jornada do troféu Mini Velocidade deste ano e a última jornada do FIM Mini GP World Series Portugal. À chegada à Palmela, Pedro Mato já tinha garantido o título na competição, ainda assim em causa o segundo lugar e a representação de Portugal na final em Valência, com dezena e meia de equipas vindas de todos os pontos do planeta. Foi um fim de semana em cheio para os jovens pilotos da velocidade em Portugal. Estes são os de Mini Motos 4.2, 3 pilotos em competição. Estamos a ver Carlos Almeida, piloto número 20, que se deixou ficar para trás nesta primeira corrida. À frente rodaram assim, sempre muito próximos, os pilotos Martim Vaz e Lucas Gaspar. No final, apenas menos de 7 décimas de diferença entre os dois pilotos, com a vitória a sorrir a Lucas Gaspar à frente de Martim Vaz. A segunda corrida teve também na terceira posição Carlos Almeida, por uma distância considerável em relação aos pilotos da frente, só que desta vez não se repetiu o vencedor. Martim Vaz venceu. Lucas Gaspar ficou quase 2 segundos atrás do piloto. Vitória mais destacada para Martim Vaz, que ainda assim é terceiro classificado no campeonato, mas apenas a 4 pontos do segundo, Carlos Almeida. É uma jornada do fim. Lucas Gaspar é o líder desta classe de Mini Motos 4.2. Na grelha de partida, os 5 pilotos da classe Moto 5. O quinto posto foi para Guilherme Moreira. Aqui vemos o piloto número 81, bem distante em relação aos seus adversários. À frente dele ficou Martim Lourenço. Um outro Martim, o Martim Patrício, conseguiu o último lugar de pódio. Mas lá na frente destacavam-se Martim Garcia e Tiago João. De resto, tem sido assim ao longo de toda a competição. Tiago João tem ganho sempre. Martim Garcia tem sido sempre segundo classificado. Também assim foi nesta primeira corrida, na classe Moto 5. Com Tiago João a vencer, com mais de 5 segundos de diferença em relação a Martim Garcia. Aqui vemos o piloto a cortar a meta, ele que, a uma jornada do fim, no cômputo geral destas duas corridas, lidera o campeonato com 100 pontos. 4 jornadas, 4 vitórias, mas Martim Garcia tem sido sempre segundo, o que quer dizer que totaliza 80 pontos e ainda há 25 em disputa. Fica tudo aberto para a última jornada, no que toca ao vencedor do troféu nesta classe de Moto 5. Na segunda corrida voltou a ser tudo idêntico em relação à primeira, com Guilherme Moreira a ser quinto, Martim Lourenço na quarta posição, Martim Patrício foi terceiro classificado. E cá estão os dois do costume, Martim Garcia e Tiago João. Mas Tiago João a aguentar sempre os ataques de Martim Garcia, sobretudo na fase inicial da corrida, e depois a destacar-se e a manter essa distância até ao final. E que o vemos a cortar a meta. Sempre bem disputadas e muito animadas são as provas das Open 110. 4 tempos e caixa de velocidades automática, 2 classes em pista, muitos pilotos e sempre 2 nomes a destacarem-se à geral: Carlota Caruchinho e Tomás Santos. Nas automáticas, 4º posto para Maria Gouveia. Tomás Oliveira Santos foi terceiro classificado. Tiago Tomé conseguiu a segunda posição e Carlos Almeida venceu aqui em Palmela. No que toca às 4 tempos, 5º posto para Dinis Carvalho, à frente dele João Cancelinha. Lucas Gaspar ficou na terceira posição, mas este pelotão ficou bem atrás da dupla do costume, Tomás Santos e Carlota Caruchinho. Uma corrida muito intensa entre os dois pilotos da frente. Aqui os vemos. Tomás Santos ficou na segunda posição, mas cortaram a meta com apenas 3 décimas de segundo de diferença, com vitória a sorrir à piloto de cabelo azul. Carlota Caruchinho venceu a primeira corrida. Na segunda manga, nas automáticas, voltou a repetir-se tudo o que tem a ver com posições. Carlos Almeida à frente de Tiago Tomé e também de Tomás Oliveira Santos. Carlos Almeida, que é agora o líder do campeonato, uma jornada do fim, tem 75 pontos, no entanto, apenas mais 3 do que Tomás Oliveira Santos. Aqui vemos o pelotão das 110, com o destaque evidente para Tomás Santos e para Carlota Caruchinho, da classe 4 tempos.
Desde cedo se destacaram em relação ao resto do pelotão e depois foram aumentando distâncias. Nas 4 tempos, Diniz Carvalho foi quinto, João Cancelinha o quarto, Lucas Gaspar voltou a repetir a terceira posição. Aqui está Carlos Almeida no pódio, ele venceu a classe das automáticas. E lá na frente rodavam Tomás Santos e Carlota Caruchinho. Tomás Santos desta vez ganhou também por curta distância em relação à sua mais direta concorrente. Ainda assim, no cômputo geral das duas mangas, venceu Carlota Caruchinho, porque em caso de igualdade pontual, o desempate é feito através do melhor tempo de volta, quer nos treinos, quer nas duas corridas. E aqui temos Carlota Caruchinho no pódio, ela que lidera a classificação. E agora, no momento de concentração, os 8 pilotos da classe IMR 90. De resto, a classe que deu origem a esta competição em Portugal, à mini velocidade. Na primeira corrida, Matias Paulo ficou no 5º posto. À frente dele, mas por apenas 2 segundos, João Freire. De forma destacada, a terceira posição foi para o piloto Martim Vaz. E bem mais à frente, Guilherme Moreira, que conseguiu a segunda posição, mas ainda assim a 4 segundos de diferença de Martim Rosário. E já se conheceu aqui, em Palmela, a uma jornada do fim, o vencedor deste troféu, a IMR 90. Martim Rosário venceu de forma tranquila a primeira corrida e também o fez em relação à segunda corrida. Somou por vitórias todas as provas realizadas. 100 pontos, lidera o campeonato e já ninguém lhe tira o troféu. Guilherme Moreira está com 60 pontos atrás do piloto. Depois desta prova aqui em Palmela, Martim Rosário, que de forma destacada voltou a vencer também a segunda corrida. Não houve alterações, Matias Paulo voltou a ser quinto, João Freire quarto, Martim Vaz o terceiro, Guilherme Moreira o segundo. E mais um desfile para Martim Rosário. Voltou a fazer o pleno aqui em Palmela. Soma por vitórias todas as provas realizadas e a uma jornada do fim. Já então, o vencedor do troféu, a IMR 90, a classe que deu origem à mini velocidade. E esta era a última jornada para o FIM Mini GP World Series Portugal, com Pedro Matos, ou Pedrinho Matos, como é conhecido no meio, o piloto de Vila Nova de Santo André, a ter já garantida a vitória desde a passada jornada em Évora. Somou por vitórias todas as provas realizadas, demonstrou também em Palmela as suas competências, não deu hipótese à concorrência. Dupla vitória para Pedro Matos, que assim vai representar Portugal na grande final em Valência, com dezena e meia de equipas oriundas de todo o planeta. Em causa estava ainda o segundo lugar e essa representação de Portugal. Na primeira corrida, 5º posto para Alexandre Cabá. Não foi uma prova por aí além do piloto, que cortou a meta quase em ex-aequo com Frederico Guimarães, que foi 4º classificado. Tiago João e Lourenço Vicente tiveram uma disputa interessante para o segundo lugar nesta primeira corrida. Décimas de segundo separaram os dois pilotos, sendo que Lourenço Vicente conseguiu aqui a sua melhor classificação ao longo de toda a competição. Segundo posto atrás de Pedro Matos, mas com mais de 15 segundos de diferença para o vencedor desta competição, Pedro Matos. Na segunda manga, Pedrinho Matos voltou a mostrar a sua supremacia em relação aos adversários. Do princípio ao fim à frente do pelotão e aumentar distância. Cortou a meta com mais de 9 segundos de diferença para o segundo, que voltou a ser Lourenço Vicente. Aqui vemos o pelotão ainda muito compacto na fase inicial da segunda manga. Carlota Caruchinho ficou na 7ª posição, Alexandre Cabá foi 6º. O piloto não esteve feliz aqui em Palmela, ele que acabou na 3ª posição no que toca à competição do FIM Mini GP, com 78 pontos. Frederico Guimarães ficou no 5º lugar nesta segunda corrida, atrás de Adelino Patronilho, mas por poucas décimas de segundo. Tiago João fez aqui uma prova de contenção, mas ficou no 2º lugar do campeonato com 87 pontos, atrás de Pedro Matos. E Lourenço Vicente voltou a ser segundo, ele fez aqui uma prova espetacular, a sua melhor prova durante o ano, atrás de Pedro Matos, que saiu invicto e vitorioso desde Évora, desde a penúltima jornada.
Já era conhecido campeão, aqui o temos a cortar a meta. Um nome a ter em conta para o futuro da velocidade no nosso país. Chegou ao fim o Mini GP World Series Portugal, mas ainda falta uma jornada para acabar o troféu de mini velocidade. A última etapa vai acontecer em Braga. O Campeonato Nacional de Trial Outdoor esteve em Passos de Ferreira, na Catedral da Modalidade, para a sua quinta jornada no bonito Monte do Pilar, com condições únicas para a prática do trial, 8 zonas de obstáculos com elevado grau de dificuldade, matéria-prima natural, os declives acentuados e a rocha com muito musgo e pouca aderência, 33 pilotos presentes, divididos por 7 classes em competição. Num típico dia de outono, viveu-se a alegria do Trial Outdoor. Começamos pelos mais pequenos, pelo troféu de infantis. Estamos a ver Simão Domingos nas imagens. Simão Domingos ficou na terceira posição. À frente dele, Miguel Santos. Um percurso com total segurança aqui no Monte do Pilar para estes jovens pilotos. E à frente ficou Madalena Cruz, foi a vencedora. Ela que agora lidera o troféu de infantis, com apenas um ponto de diferença para Simão Domingos. Madalena Cruz fez 49 pontos de penalização. Este é Henrique Ferreira, já estamos na classe de iniciados. Exemplo dos infantis, todos eles pilotos da Escola de Trial da Federação de Motociclismo de Portugal. Henrique Ferreira fez 66 pontos de penalização. Conseguiu o último lugar de pódio. À frente dele ficou o piloto que aqui vemos em dificuldade, Martim Ferreira. E este é Manuel Inês, de facto o nome a ter em conta nesta classe de iniciados. Tem sido sempre o vencedor nesta classe, 21 pontos de penalização no total. A sua melhor volta foi a segunda, com apenas 2 pontos de penalização. Ele soma por vitórias as provas realizadas. E já estamos com a classe Hobby, que aqui teve uma presença particular, a dos irmãos Castro, ex-trialistas de muita qualidade que fizeram uma perninha aqui no Monte do Pilar. Os irmãos Nuno e Leandro Castro. Nuno Castro ficou atrás de Leandro, mas ainda mostraram dotes de verdadeiros trialistas. Estes ex-competidores. À frente deles, na classe Hobby, ficou Diogo Magalhães. Diogo Magalhães penalizou por 138 vezes e à frente dele, na sua classe em Hobby, ficou Sara Diegas. Também uma presença de saudar aqui nesta quinta jornada do Campeonato de Trial Português. Este é Francisco Magalhães. Já estamos na classe de TR4. Francisco Pinto Magalhães corre em beta. 155 pontos de penalização para o piloto. E à frente dele ficou Afonso Araújo. São os representantes da classe TR4. Uma prova bem melhor para Afonso Araújo. Apenas 86 pontos de penalização. A sua melhor volta foi a última, com apenas 19 pontos. E já estamos com a classe de TR3. Com 4 pilotos presentes nesta quinta jornada. Estamos a ver Miguel Garcia. Ficou na quarta posição. Piloto ali a penalizar, a colocar o pé naquela rocha com muito musgo, escorregadia. À frente dele ficou o seu irmão, Martim Garcia. Terceiro posto para o piloto que aqui vemos. Com o seu mochileiro, que é o seu pai, o antigo campeão da modalidade. Aqui Martim a também ter necessidade de se apoiar. Eram de facto difíceis as zonas de obstáculos. E este é Miguel Pereira, ficou na segunda posição. Pertenceram-lhe as melhores voltas, a primeira e a última. 31 pontos de penalização em ambas. Mas a segunda e a terceira foram melhor para este piloto, Vítor Caçador. Piloto da Trial Motor. Ainda assim, Miguel Pereira fez os mesmos pontos de penalização, 121 do que Vítor Caçador. Mas a vitória a sorrir a este piloto. Que aqui vemos.
no entardecer bonito do Monte do Pilar. E esta é Leonor Moreira, já estamos na classe de TR2, também com 4 pilotos presentes. Notada a ausência de Rita Vieira, que assim se atrasa nas contas do campeonato. Leonor Moreira, aqui na sua primeira volta e única às zonas de obstáculos, já que a piloto se lesionou, foi assistida no local, felizmente sem gravidade. Esta é Mariana Afonso, piloto da Afonso Motos, ali decidida a ultrapassar aquela zona de obstáculos. Corre em Montesa 300. Mariana Afonso, que penalizou por 165 vezes. Não foi uma prova fácil para nenhum piloto, elevado grau de dificuldade. Ainda assim, Mariana Afonso é líder do campeonato, em ex-aequo com Rogério Castro. Depois desta quinta jornada, cá temos o piloto que divide os pontos com a Mariana, 34 no total. Rogério Castro é da Motogalos, corre em Vértigo 300. Começou muito bem, foi quem menos penalizou na primeira volta, 32 pontos. No total fez menos 2 pontos de penalização do que a Mariana Afonso. Ali vemos muito público presente e bem próximo dos pilotos. É de facto uma modalidade que agrada a agentes de Passos de Ferreira. E esta foi uma prova espetacular para João Silva. Aqui vemos o piloto da escola de Trial. João Silva nunca tinha ido ao pódio durante este campeonato. Fê-lo aqui, na quinta jornada, e logo com o primeiro lugar. Foi quem menos penalizou na última volta às zonas de obstáculos, apenas 43 pontos. Um total de 149 para o piloto João Silva. Ele que, com esta vitória, é agora quarto nas contas do campeonato. Vemos João Silva com alguma tranquilidade, ali naquele declive, mas a ter que penalizar. E cá estão os pilotos no pódio: João Silva, Rogério Castro e Mariana Afonso. E agora a classe rainha desta modalidade de TR1, com os habituais 3 pilotos em prova. Filipe Paiva, aqui o vemos a atacar de forma decidida aquela pedra com muito musgo. O piloto é da Trial Motor, corre em TRRS 300. Não foi uma boa prova para o piloto. Teve penalização máxima em todas as zonas de obstáculos. Na segunda posição, como é costume, ficou Paulo Bala Júnior, piloto da escola de Trial. 153 pontos de penalização. A sua melhor volta foi até a primeira, com 33 pontos. A pior foi a última, com 49 pontos de penalização. Paulo Bala Júnior, aqui no momento de concentração, bem que era preciso. Também alguma astúcia para se conseguir ultrapassar os obstáculos naturais das diferentes zonas de obstáculos, com pedras muito escorregadias, declives difíceis. E aqui o piloto a ultrapassar aquela pedra e quase a tocar no seu mochileiro. E este é Diogo Vieira, o campeão em título e líder do campeonato. Mesmo Diogo Vieira sentiu dificuldade aqui no Monte do Pilar. 84 pontos de penalização. Não é comum para Diogo Vieira, que torna tudo sempre fácil. Mas não foi aqui. O piloto da Raposeira Bubbles também teve dificuldades. A sua melhor volta foi a terceira, com apenas 14 pontos. A sua pior volta foi a última, com 30 pontos de penalização. Diogo Vieira corre em Jumatsu 300. Aqui o vemos nesta zona de pedras, sempre difícil. Ali com problemas na sua máquina, mas tudo se resolveu. E o piloto voltou e, apesar das dificuldades, mostrou de facto uma capacidade surpreendente, mesmo nas zonas mais difíceis e nos obstáculos com o maior grau de dificuldade. Ele mostrou que está pronto para os poder ultrapassar, ainda que aqui e ali com um pé no chão. Mesmo Diogo Vieira, por 6 vezes, teve
penalização máxima 5 pontos nas zonas de obstáculos. E aqui vemos Diogo Vieira no pódio, segundo lugar para Paulo Bala Júnior, terceiro para Filipe Paiva.